Eu estou fazendo essa live, esse vídeo, para compartilhar com você algumas coisinhas que eu tenho visto e tem acontecido e coisas que Deus tem falado comigo, que o Espírito Santo tem me ensinado. E aí eu quero compartilhar essa minha experiência com Deus, com você. Eu queria falar sobre uma palavrinha que está na Bíblia. Ela aparece no Novo Testamento várias vezes. Ela aparece em Atos, em Romanos. O Paulo falou dela, João falou dela, Pedro falou dela. E é uma palavrinha que o Senhor falou muito comigo. Uma palavrinha chamada consciência. Consciência. E eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aí eu fui pesquisar. Peguei todos os textos do Novo Testamento, onde aparece essa palavra consciência. Fui no dicionário, né? No dicionário, por exemplo, a tradução, o significado de consciência tem vários. Por exemplo, faculdade que permite ao homem o conhecimento e a avaliação do que se passa em si mesmo e à sua volta. Testemunho ou julgamento secreto da alma, aprovando ou reprovando os nossos atos. Capacidade de julgar os próprios atos do ponto de vista moral. Cuidado extremo com o que se executa um trabalho. Senso de responsabilidade. Enfim, tem outros, mas eu vou parar por aqui. Nesse período que nós estamos passando de pandemia, é um momento que eu não sou muito de falar, mas eu observo muito. Presto muita atenção. E eu estou vendo assim, um tempo atrás, Deus falou comigo que era um momento para as pessoas que elas estariam tendo uma oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. E agora ele falou sobre consciência, consciência. Fui procurar, fui ver no cotidiano, no dia a dia, né, onde essa palavra consciência se aplicaria. E a palavra perfeita, e assim, eu tenho visto muitas. Eu vou falar só agora para quem é cristão. Porque tem muita gente que é cristão, que fala muita coisa, que prega muita coisa, que cobra muita coisa do irmão, um pastor que cobra das ovelhas, o líder que cobra dos seus liderados. Mas na verdade, assim, a Bíblia é perfeita, eu amo, porque tudo está na Bíblia. E eu gosto muito de exemplificar na Bíblia. Na Bíblia diz assim,
tire primeiro a trave que está no seu olho antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão. E engraçado que eu fico observando as atitudes das pessoas. Eu faço, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu sou um pecador igual a todo mundo, porque não existe ninguém neste mundo que não peque. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando porque está mentindo. Tá? Mas a gente tem que procurar viver o mais próximo, o mais parecido com Jesus possível. Né? E nesse período de pandemia, algumas, vou usar assim, não sei se seria muito pesado, mas não vou usar não. Eu vou dizer assim que algumas ações, algumas atitudes de certas pessoas, cristãos, tá? Estou falando de cristão, tá? Não estou dizendo só em geral, todo mundo, pastor, líder, ovelha, seja lá o que, porque para Deus todo mundo é igual. Todos nós somos irmãos, fazemos parte da mesma família. Para Deus, Deus não tem patente para a gente aqui. Ninguém aqui tem patente para Deus, pelo menos é o que eu entendo. Tá? A Bíblia, até onde eu conheço, eu li, vou dar um exemplo, tem uma passagem na Bíblia que é uma parábola. Jesus fala, diz que um dono de um campo saiu de manhã, Jesus falando do reino, né, dos céus. E aí ele chegou numa praça na cidade de manhã cedinho, tinha uns homens lá, ele chegou, contratou os homens para irem trabalhar no campo dele e ficou de pagar um denário, que era o valor do pagamento de um dia de trabalho. Aí diz que ele voltou às 9 horas da manhã, encontrou homens lá parados de bobeira, mandou ir lá para o campo dele trabalhar também e pagaria no final de dia. Aí ele voltou meio-dia, tinha gente, homem lá parado também. Ele contratou, vai lá para o meu campo trabalhar. E assim foi, quando foi 5 horas da tarde, ele estava passando lá e ainda tinha homens parados. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui e tal? Porque ninguém nos contratou. Eu disse, não, então vão lá para o meu campo. 5 horas da tarde. Aí ele foi. Quando chegou no fim do dia, às 18 horas, uma hora depois, ele chamou o empregado dele, o carregado, disse, chama os trabalhadores para a gente começar a pagar. Agora comece pelos últimos, os que eu contratei agora às 5 horas da tarde. Os caras vieram, ele pagou um denário. Aí os caras que foram contratados de manhã cedo, disse, poxa, se ele pagou um denário para esse povo que começou a trabalhar agora, tem 1 hora, então a gente vai ganhar um pouquinho mais. Quando chegou na vez dele, eles receberam um denário. Aí disse, poxa, mas como assim? A gente está aqui desde as 6 horas da manhã, esses caras chegaram aqui agora, tem 1 hora só que eles trabalharam e ganhando a mesma coisa que a gente. E aí o patrão chegou assim, que você quer dizer como eu devo gastar o meu dinheiro? Você não combinou de trabalhar por um denário? Você não está recebendo o que eu prometi lhe pagar? Então, pronto. Se eu quiser pagar a todo mundo igual, o problema é meu. Então, todos nós somos iguais para o Senhor. Mas eu vou ler aqui uma das passagens da Bíblia,
que mais vai traduzir o que eu quero dizer com essa consciência. Tá? Essas atitudes, essa consciência que nós devemos ter. Todos nós temos, né? Bem ou mal, mas todos nós temos. Então, que está em 1 Coríntios, do capítulo 8, eu vou ler só um trechinho, e não vou ler tudo não, vou ler só um trechinho, só para situar a situação, que Paulo está explicando. Havia uma discussão de comer carne, não comer carne, se é certo, se é errado, alguns achavam que era certo comer, outros não, e Paulo está explicando sobre isso. E aí ele diz assim: tenham cuidado, entretanto, de não usarem a sua liberdade. Ele está dizendo que todo mundo tinha a liberdade. Então, contudo, alguns santos, que se você acha certo comer carne, você come carne. Se você achar que é errado comer carne, você não come. Tá? Mas assim, contudo, alguns santos não compreendem isso. Foram acostumados a pensar nos ídolos como se tivessem vida, e que a comida oferecida a eles foi oferecida a deuses verdadeiros. Assim, quando comem esta comida, a sua consciência é fraca e fica contaminada. Lembre-se tão somente que Deus não se importa se comemos isso ou não. Não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tenham cuidado, entretanto, de não usarem a sua liberdade a fim de se tornarem pedra de tropeço para os fracos. Vejam, é isso que pode acontecer. Alguém pensa que você está errado, Alguém pensa que está errado comer carne, vê você comendo à mesa de um templo, de um ídolo, pois vocês sabem que não há mal nenhum nisso. Então, ele terá bastante coragem para fazer o mesmo. Entretanto, durante todo esse tempo, ele ainda sentirá que isso está errado. Assim, porque vocês imaginam saber o que é certo, serão responsáveis. Olha só a importância disso. Porque vocês pensam que está certo, vocês serão responsáveis por causar um grave dano espiritual a um irmão cuja consciência é sensível e por quem Cristo morreu. E pecar contra seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra Cristo. Então, a gente às vezes quer fazer o que a gente tem vontade. A gente faz o que a gente acha que é certo e tudo bem. Não, está certo. Mas Cristo diz assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, o que é certo para a gente pode não ser certo para outra pessoa. Então, se o que eu acho certo eu vou fazer, o que é certo, não tem problema nenhum eu fazer. Mas se essa minha atitude vai levar alguém a pecar, alguém que não tem a consciência, assim como a minha, que tem uma consciência fraca, como a Bíblia diz, e acha que o que eu estou fazendo está errado, e às vezes ele, eu vou fazer porque o irmão Ricardo fez, então pode fazer. Não tem nada de errado, mas na consciência dele vai ficar, poxa, eu fiz isso, mas não está certo, isso está errado, e essa consciência ele vai acusando ele daquilo. Isso vai fazer um grande mal para ele. Tá? E como diz aqui,
fazer um irmão fazer algo que um irmão pensa, se eu encorajar um irmão a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra Cristo. Vamos exemplificar isso agora. Eu vou usar a Covid-19 para exemplificar isso. Estamos num confinamento. Tem umas coisas assim que eu fiquei matutando sobre isso na palavra de Deus. Tudo que eu procuro buscar na palavra de Deus uma explicação, sabe? Eu peço que o Espírito Santo me dê a sabedoria, que revele para mim essa situação. Então, eu vejo, por exemplo, nesse momento de pandemia, éramos para estar em confinamento, ter o tal do distanciamento, né? E tal. Irmãos que chegam perto de outro irmão e quer abraçar, quer apertar a mão, não respeita o distanciamento. Né? Tem um caso de uma irmã que assim, ela está na casa dela e ela não quer contato, ela quer estar isolada, ela é grupo de risco, né? Chegou o irmão na casa dela para pegar uma encomenda, aí não conseguiu passar pela... E ela teve que abrir a porta para entregar a encomenda. Quando ela abriu a porta, o irmão foi caminhando na direção dela para abraçá-la. E justificando, não, tá tudo bem, tá tudo bem o quê? Tá tudo bem para ele, mas para ela não está. Consciência, essa consciência tem muito a ver com educação. Eu não vou botar educação, vou dizer, é consciência mesmo, a palavra é consciência. Rapaz, eu posso achar que eu não tenho nada, que eu não estou contaminado, que não tem problema nenhum, mas nem por isso eu tenho o direito de querer forçar a uma pessoa a estar próxima de mim sem estar usando máscara, querer apertar minha mão, querer me abraçar, sabe? Então, veja bem, a consciência, né, da pessoa, minha consciência está tranquila porque eu não tenho nada. Mas a consciência dela não estava. Para ela aquilo estava errado. Sabe? Então, aí você está no meio de um grupo de pessoas e todo mundo não usando máscara, sabe, se abraçando. Eu estou falando, gente, eu estou falando aqui de pessoas que são crentes, tá? Que são crentes. Você chegar num culto e o pastor abraçar a pessoa, abraçar um irmão. Ele pode achar que está tudo bem, mas e as pessoas? E as pessoas que estão assistindo? Se o pastor abraçou, então tá beleza, tá liberado. Posso abraçar. E aí? A consciência da pessoa. Aí a pessoa, não, eu posso abraçar. Aí ela vai, abraça um, abraça outro, ela se contamina. De quem é a culpa? Eu me pergunto, de quem é a culpa aí? De quem é a culpa? A consciência de quem causou o prejuízo, de quem incentivou a pessoa a pecar, que está aqui, ó, encorajando uma pessoa a fazer o que ele pensa que está errado, é um pecado. Ele pensava que estava errado, mas como ele viu o irmão, como ele viu o pastor fazendo, ele foi lá e fez. E aí? Como é que ele vai voltar para casa? Como é que essa pessoa volta para casa depois? Como é que chegar para casa, vai dormir? Poxa, ela fala, meu Deus, cara, eu abracei, mas está errado. Isso não está certo. Pô, mas eu vi fulano fazer, eu vi o irmão fazendo, o pastor fez, o líder fez.
Gente, vamos lá na Bíblia. Jesus diz o quê? Bom, aqui já está claro aqui em Coríntios, né? Que levar um irmão a pecar, encorajando ele a fazer o que é errado, é um pecado contra Cristo. Então vamos mais. Jesus disse assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. O que é negar a mim mesmo? É negar a minha vontade, a vontade da minha carne. Eu quero fazer muita coisa que eu sei que está errado. E eu não faço. Eu não faço porque eu sei que está errado. Eu quero, mas eu sei que aquilo é contra a vontade de Cristo. E eu venço a minha carne, eu sacrifico a minha carne, a minha vontade, mas eu não faço. Se isso vai atingir um irmão meu, isso aí tem que ser muito mais sério ainda. A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz assim, quem disse aqui que é um pecado contra Cristo foi Paulo, mas Jesus disse assim, ai daqueles que levar um dos meus pequeninos na fé, a pecar. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse ao mar. Então, agora liberou aí os cultos, liberou entre aspas, né? Tem uma certa limitação, o distanciamento, papapá. Aí chega uma pessoa que está começando na fé, um visitante, um novo convertido. Ele presencia isso. Poxa, aqui nessa. Pô, tá beleza aqui, o pessoal ali tá sem máscara, estão grupinho ali conversando, estão se cumprimentando, estão se abraçando. Aí ele, pô, tá tudo bem. E aí? Ele pega, sai com a consciência pesada e ele se contamina. Pode ser que não seja nem na igreja, ele pegou, contaminou com outra pessoa, no supermercado, sei lá, não importa. A consciência dele vai dizer para ele que foi lá na igreja, que o irmão, o pastor, o líder lá, que estava fazendo o que estava errado fazer, e fez e incentivou ele a fazer aquilo. Paz. Tanta gente fala, nós cristãos falamos tanto para as pessoas, não, você tem que ler a Bíblia, Jesus diz, meu povo padece por falta de conhecimento. E o que mais me espanta são pessoas que têm tanto conhecimento e fazem e têm atitudes como esta. Sabe? Eu paro para pensar assim, meu Deus, a pessoa, como é que ela toma uma atitude dessa? Ela vive pregando a palavra, sabe? Ela ensina. Aí vamos na Bíblia de novo. Jesus diz assim, chama os fariseus, né, de hipócritas. Aí diz para os discípulos dele assim, ó, ouçam o que os mestres da lei dizem, porque eles têm autoridade, têm conhecimento para ensinar a palavra de Deus. Mas não façam o que eles fazem. Gente, tudo está aqui na Bíblia. Tudo está aqui. Eu vejo as pessoas, Jesus diz assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus. Não é tudo que a pessoa fala para você que você vai achar, pô, legal, o cara pregou aquilo ali, então vou tomar isso para a minha vida. Não, vai lá na Bíblia, vê se aquilo que a pessoa está falando ali bate com a palavra de Deus. Vê se a atitude que ela está tomando está de acordo
com a palavra de Deus, não seja igual ao homem, porque Jesus, olha, a Bíblia diz assim, agrade primeiro a Deus, depois aos homens. Veja essa atitude, é uma atitude que é agradável a Deus, se está de acordo com a vontade de Deus, se está de acordo com o que Jesus faria. Tudo, vai buscar na Bíblia a verdade, porque a verdade está aqui, ó, na Bíblia, essa é incontestável. Eu não posso, se eu falar alguma coisa que não tiver aqui, ou que tentar convencer alguém de uma coisa contrária ao que está aqui, eu vou ser maldito. Então, era isso. Queria convidar você a meditar nisso. Consciência. Consciência. Até onde? Tem um ditado que diz assim, o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Isso é bíblico. É bíblico, está lá. Se estou fazendo, eu vou fazer, eu tenho liberdade até um certo ponto. Até o ponto que eu não vou ser um mau exemplo para o meu irmão. Se eu vou estar dando um mau testemunho, mesmo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, não tem problema nenhum, está certíssimo, mas a consciência, pense, aí eu tenho que parar, tenho que negar a mim mesmo, porque, eu sei que está certo, eu posso fazer, mas eu não devo. A Bíblia diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Amém? Deus abençoe. Eu convido você a meditar nisso. Consciência. Como é que está a sua consciência? Preste atenção nisso. Nas atitudes, nas palavras. Não julgue. Preste atenção. Agora eu estou uma coisa muito séria aqui. Não é para você ficar julgando as pessoas. Não, cada um é responsável por si. Todo mundo vai responder diante de Cristo pelas suas atitudes. Não julgue ninguém. Não julgue. Se o líder, o pastor, o irmão está fazendo besteira, é problema dele. Não julgue, porque a Bíblia diz assim, você, da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Você só detecta o erro dele se for, a Bíblia diz também, dependendo, você vai a ele, se ele pecar contra você, você vai para ele, explica, se ele não se arrepender, você chama testemunha, se mesmo assim ele não se arrepender, você vai, chama, leva o caso para o pastor, e se ele não se arrepender, aí você leva para a igreja, se ele não se arrepender, continuar pecando, a Bíblia diz trate-o como um pagão, como um incrédulo. Mas, assim, não é julgar o irmão. Você presta atenção nas atitudes e aprenda com isso. Não é para você sair falando para todo mundo, porque eu vi fulano fazendo isso, eu vi fulano fazendo aquilo, porque o pastor fez isso, está errado, porque isso não devia ter feito isso, ele não devia ter falado aquilo. Não sai fazendo fofoca. Aprenda. Aprenda a aprender com o erro dos outros. Ele faz, está errado, mas você não precisa fazer porque ele fez. Eu ouço muito assim, já ouvi muito, pastores dizendo, não, siga o meu exemplo, porque Paulo diz, siga o meu exemplo, aí tem pastor que igual, não, siga o meu exemplo, você tem que ser igual a mim. Mas siga o meu exemplo como eu sigo o de Cristo. Nós temos que procurar ser iguais a Cristo. Agradar a Cristo em primeiro lugar. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Tá bom? Qualquer coisa,
Se quiser bater um papo, é só entrar aí no meu direct, manda um direct para mim, a gente bate um papo depois, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe. Amém? Tchau, até a próxima. Eu acho que amanhã eu vou fazer uma outra com um pastor amigo meu. Tá? Porque o que ficou de... Ontem, o pastor que ficou de vir ontem, ele teve um problema, aí combinei com um pastor hoje, ele me deu bolo, mas eu acho que amanhã, se o outro pastor de ontem que ficou de amanhã, se ele cumprir, tá vendo? Olha só, consciência. Só aí já está uma coisa, que a palavra de Deus diz assim, sim, sim, não, não. Não diga nem talvez. Jesus diz assim, você diz sim ou não. O que passar disso vem do maligno, vem do diabo. A gente começa a pensar assim, pega uma coisinha ali, pega uma coisinha aqui, e a gente vai aprendendo. Aprenda com isso. Não é para julgar, não é para condenar, porque da maneira com que você julga, você vai ser julgado. Então, não traga isso, essa condenação para você. Apenas fique com você, analise, vá buscar na Bíblia e aprenda. Não é? As pessoas gostam muito de aprender com os acertos dos outros. Né? A pessoa, poxa, fulano é um empresário de sucesso, porque ele é bem sucedido, que ele se deu bem nisso, se deu bem daquilo, que ele é bom nisso, que ele é bom daquilo. Ele é ruim em alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Eu, pelo menos assim, eu procuro aprender muito. Obviamente, as qualidades, os acertos é muito bom. Mas eu gosto de ver o erro. Onde as pessoas erram, que eu comparo. Se eu estou fazendo aquele mesmo erro, tá? Para eu procurar me consertar, para eu não cometer mais aquele erro. Eu procuro fazer desse jeito. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu não erro. Não, minha mulher tem muitas queixas de mim, minha filha tem queixas a meu respeito. Deve ter muita gente aí que eu conheço que tem queixas a meu respeito. Tem gente que não tem, que me acha um cara legal, um amigo legal. Tem gente que me elogia, tem gente que não me elogia. E assim vai. Jesus Cristo não agradou a todo mundo. Né? Mas assim, só para finalizar, eu quero deixar claro mais uma vez. Não é para você fazer, sair criticando, fazendo fofoca, não. Ou tudo que você ouvir e que você vê, você vai na palavra de Deus. O que está de acordo com a palavra de Deus, você absorve. O que não está de acordo com a palavra de Deus, você joga fora. Não faça o que o outro está fazendo se estiver errado. Tá bom? Só faça se for certo. Tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Ser claro que o Senhor me perdoe se eu falei alguma coisa que não devia, se alguma das minhas palavras ofenderam, magoaram ao Espírito Santo, ofenderam ao meu Deus, a quem eu sirvo, que minha única intenção é honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Amém.